Saudações, meu nome é Seb Júnior, estou aqui para dar continuidade ao nosso curso de WordPress. Então, vou pedir logo que se inscreva no canal para receber notificações dos próximos vídeos do curso. Então, hoje nós vamos aprender a fazer o nosso formulário de contato. O que é formulário de contato? Formulário de contato é a parte do website que permite com que o usuário tenha um contato direto com a empresa que criou o website. Ou seja, quer dizer, com a empresa dona do website. Então, o usuário está na página, vê as informações do website, vê os serviços que estão no website e ele fica interessado em fazer um contato. Então, nessa tentativa de fazer o contato, ele pode usar várias formas. Pode usar as redes sociais, como a gente já colocou logo no rodapé, pode entrar via redes sociais, ou pode ligar pelo contato. Mas é importante sempre que num site tenha um formulário de contato. Então, eu vou abrir aqui o site da BabbleConnect para vos mostrar o formulário de contato que está no site, para termos uma ideia de o que é um formulário de contato. Então, eu vou entrar aqui na página de contato. E aqui temos o nosso formulário de contato. Então, aqui no nosso formulário de contato temos o nome completo, o usuário vai ter que digitar o seu nome completo, o número de telefone, o e-mail, a descrição, e aqui vai escrever a mensagem e depois vai enviar a mensagem. Então, hoje nós vamos aprender a criar este formulário e a configurar de modo com que o usuário, ao clicar neste botão, a mensagem vai cair no e-mail do responsável do website, ou seja, no e-mail da empresa proprietária do website, nesse caso, no e-mail dos vossos clientes ou da vossa empresa, para quem está aprendendo o curso para desenvolver um site para a sua própria empresa. Então, sem mais delongas, vamos a isso. Hoje já estou aqui com o meu champ aberto e ativo. Já abri o meu localhost site para WP Admin. Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora será entrar no nosso painel de controle do WordPress, ir para plugins e vou adicionar um novo plugin. Qual é o plugin que vou adicionar? Eu vou adicionar agora o plugin que nos permite fazer o formulário. Nesse caso, nós vamos usar o plugin WP Forms. Então, vou pesquisar aqui contato. Então, temos aqui este formulário, que é o que vamos usar. Tem também o Contact Set, que é muito bom. Mas nesse caso nós vamos usar o formulário de contato WP Forms. Então, vamos instalar o WP Forms. O nosso WP Forms instalado, nós vamos ativar o nosso plugin que irá nos permitir fazer o formulário de contato. Vamos ativar o nosso plugin. O nosso plugin ativo, ele vai nos dar aqui mais uma opção no nosso painel de controle. Então eu vou clicar em adicionar novo formulário.
Na opção adicionar novo formulário, podemos ver que ele já dá aqui algumas opções de formulários prontos. Nesse caso, eu vou abrir um formulário em branco, que é para a gente ver como tudo funciona. Eu vou aqui na primeira opção, o primeiro formulário, vou clicar nele e vou criar formulário em branco. Então, aqui no nosso campo de criação de formulário, temos esta área que vai mostrar como o nosso formulário está ficando e temos essa área que nos permite adicionar novos campos e configurar. Nesse caso, estamos na opção adicionar novos campos e eu vou criar um formulário bem simples. Vou querer que o usuário coloque o nome primeiro, então vou pegar esta opção e vou arrastar até aqui ao nosso campo e vou largar. Então, podemos ver que ele já deu o nome, por baixo nome, sobrenome. Então, se eu clico nele, aqui me dá a opção de trocar, eu poderia colocar aqui o que eu quisesse, mas nesse caso vou deixar nome, e aqui tem onde o usuário coloca o nome e o sobrenome. Se eu venho aqui no campo avançado, tenho a opção de colocar uma descrição dentro do campo. Por exemplo, aqui eu posso escrever dentro do campo, que é para o usuário perceber melhor. Posso escrever aqui apelido, por exemplo, nome, apelido, nome, apelido. Então, eu vou criar aqui, temos aqui uma coisa importante, temos aqui este campo que vem ativo, obrigatório, e quando nós ativarmos esse campo, podemos ver que aparece um sinal aqui em cima, que se eu desativar, o sinal desaparece. Isso significa que este campo é obrigatório. Sem que o usuário preencha este campo, o formulário não vai funcionar, vai dar uma mensagem obrigando o usuário a preencher este campo. Então eu vou adicionar novos campos novamente e vou colocar a opção de e-mail. Vamos colocar a opção de e-mail. É importante sempre que vais pedir que o usuário coloque o e-mail, usar esta opção de e-mail, porque ele é capaz de identificar se o e-mail está escrito corretamente ou não. Então sempre vamos usar esta opção, nada de usar o nome para escrever e-mail, porque vai dar um erro. Então temos aqui a configuração toda, podemos ir em avançado e colocar aqui e-mail. Então vou adicionar mais um campo. Vou colocar um campo de texto, vou colocar aqui por baixo, campo de texto, e vou colocar neste campo serviço, por exemplo, serviço, ou melhor, assunto, vou colocar também obrigatório, ou até posso deixar assim na obrigatório, e vou colocar mais um último campo, vou colocar este teste área, que é uma área maior, um campo maior. Então, nesse teste área eu vou escrever mensagem, que é para o usuário digitar a sua mensagem e depois pode enviar. Então, depois de preenchermos tudo isto, a pergunta que fica é como que este formulário vai funcionar quando o usuário digitar e clicar em enviar, como é que vai funcionar? Para fazer funcionar, vamos na opção de configurações e vamos na opção notificações. Nesta opção notificações, temos aqui este campo que nos permite configurar o nosso formulário de contato. Aqui tem enviar para o e-mail. Aqui neste campo nós vamos colocar o e-mail em que nós queremos receber a mensagem. Por exemplo, eu posso colocar info, arroba, não funciona, então vou deixar assim somente info, babelconnect.com. Então, por fim, aqui embaixo, essa é a parte mais importante da configuração do nosso e-mail. Aqui embaixo vocês vão ter que colocar o e-mail que corresponde ao nosso domínio. Por exemplo, se o meu site é
é site.com. Então aqui tem que ser um e-mail que tem a ver com o meu domínio. Então qual seria um exemplo de um e-mail que eu poderia usar aqui se o meu site fosse site.com? Podia ser algo como contato, arroba, nesse caso o meu arroba não funciona, vou colocar somente a site.com, que é o meu domínio, que é o nome do meu site. Então, desse modo, isso irá funcionar. Aqui, se colocar um e-mail da Gmail ou um e-mail com um domínio diferente do seu site, não vai funcionar. Se quiserem que eu faça uma aula explicando detalhadamente como isso funciona, caso ache dúvida, pode deixar aí no comentário que eu irei lançar um vídeo explicando sobre como criar esse e-mail profissional, tudo mais, porque aqui como estamos a usar um servidor local, ele não vai funcionar, porque eu não tenho aqui um domínio, é necessário que eu tenha um domínio para fazer este formulário funcionar. Então, feito isso, eu venho em configurações, aqui em configuração temos a mensagem que será exibida ao usuário após enviar a mensagem. Sendo tudo, eu vou salvar o nosso formulário, vou voltar. Voltar. Então, eu vou no site para editar nosso formulário de contato. Eu venho em contato, vou na opção editar com elementos. Estando aqui no elemento, basta eu vir para a nossa barra de pesquisa e pesquisar por contato. Então ele já aparece aqui, WP Forms. Eu vou puxar o WP Forms e vou largar. Então logo que eu coloco, ele já mostra aqui WP Forms e me dá a opção de escolher o formulário. Eu vou selecionar o formulário em branco, que é o formulário que a gente criou. Feito isso, o nosso formulário aparece automaticamente. Então, tenho aqui, vou colocar aqui um título do formulário, vou escrever contatos, colocar algo assim, contatos. Eu poderia colocar no contato, vamos supor que o usuário quer um contato direto, né? Então eu vou colocar aqui, vou pesquisar por texto novamente e vou colocar aqui nossa localização, e venho em elementos e procuro por mapa. Então vou pegar o mapa, que é para colocar a localização física da empresa nesse caso. Então aqui vou apagar essa localização que vem por definição. Vou escrever, por exemplo, Moçambique, Nampula. E ele automaticamente vai colocar a localização. Se já tens uma localização mais precisa, podes colocar que ele vai acionar. Vamos atualizar o nosso site, a nossa página, desculpa. E está feito. Está feito. Vamos apreciar como ficou. Então está aqui o nosso formulário, a nossa página de contato, o nosso formulário. Deixa eu fazer aqui uma simulação, vou preencher. Sebes, e-mail, como eu disse, vai identificar que o e-mail está errado, assunto,
mensagem. Então, é só enviar, mas deixa procurar aqui o arroba, né? Para fazer um teste mais. Cara, aqui que vou enviar. Então podemos ver que ele mostra aqui a mensagem: obrigado por nos contactar, entraremos em contato em breve. Então a nossa aula de hoje foi essa aula bem básica, mas muito importante. Caso exista alguma dúvida, deixa nos comentários. Se esqueceu de seguir o canal, essa é a hora, siga o canal, deixa aquele like e obrigado por chegar até ao final. E até a próxima aula, onde vamos aprender a usar templates, a instalar templates e como manipular esses templates. Obrigado e até a próxima aula.